Fala pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Me chamo Orlando e eu queria trazer uma mensagem para o teu coração, assim como para o meu coração. E essa mensagem se encontra no contexto do Evangelho de João, no seu capítulo 6, do versículo 1 até o 15, onde fala a respeito da multiplicação dos pães. Talvez você já tenha escutado várias vezes essa mensagem. Mas nesse contexto dessa passagem, nós vemos algumas situações que são bem interessantes. Jesus indo para um monte, uma grande multidão o seguiu. Chegando neste monte, Jesus começou a ensinar, pregar e falar. Dentro destes ensinamentos, Jesus começou a olhar e percebeu que algumas pessoas estavam meio que assim atentas, meio preocupadas, meio assim ansiosas. E então Jesus percebeu que estavam com fome. Então Jesus chamou um dos seus discípulos: Felipe, e aí, tem pão? Felipe não sabia o que fazer. André então levanta e fala: Senhor, eu não sei como alimentar essa multidão, mas olha, tem um rapaz aqui que tem 5 pães e 2 peixes. É o contexto da história. E então quando André traz os 5 pães e os 2 peixinhos para Jesus, Jesus pega esses pães e multiplica. E é aqui que eu entro com uma mensagem que é muito interessante. Jesus ele pegou o pão e multiplicou. Então imagina só, Jesus pega o pão, multiplica, entrega o pedaço do pão. O pão de Jesus faz assim, multiplicou. E ele pega, reparte o pão, entrega para um discípulo, que aquele discípulo pega o pão, reparte o pão, volta ao tamanho. E então começa a se repartir do pão, e na medida que compartilhavam o pão voltava ao seu tamanho original. Não é assim que a Bíblia conta, mas nós podemos imaginar dessa forma. Então repartiam o pão e o pão se tornava grande de novo. Repartiam o pão e o pão se tornava grande de novo. E nessa medida que repartiam o pão e o peixe se tornava grande de novo. E nessa proporção alimentaram as 5.000 pessoas que estavam ali, incluindo crianças e mulheres, e ainda sobraram 12 cestos de pães cheios. E o interessante desse contexto todo é que os discípulos e aquela multidão não estavam ali por muito tempo, mais ou menos umas 8 horas escutando Jesus falar. E em 8 horas Jesus viu a fome daquele povo, o qual ele podia ter mandado embora, porque ninguém morreria de fome no caminho. Mas Jesus ele cuida de cada detalhe. Só que o que mais interessa, o que chama a atenção nesse texto, é a continuação dos evangelhos lá na frente, quando Jesus celebra a ceia. Jesus está celebrando a ceia, ele reparte o pão e passa para os discípulos. E esse pão, irmãos e amigos, ele simboliza realmente a morte e ressurreição de Cristo. Quando nós repartimos a morte e ressurreição de Cristo, esse pão nasce em outros corações, e esse pão multiplica e reparte e nasce em outros corações. E esse é o princípio do Evangelho, onde o repartir do pão não é para mim ficar com ele somente, mas eu preciso repartir esse pão, chegar em outras pessoas serem alcançadas por esse Evangelho que um dia me alcançou. Se eu guardo para mim, o pão só alimenta a mim, mas se eu reparto, esse pão não acaba. Se eu como esse pão, ele acaba rápido, mas se eu pego esse pão e reparto, ele continua sendo multiplicado. A pergunta que eu quero deixar para mim e para você é: será que temos compartilhado o pão de verdade? Será que temos falado de Cristo, ou temos tomado partido da fé, mas não temos feito nada? Temos tomado Cristo para nós e guardado Cristo em nós, e de forma alguma compartilhamos. O Senhor nos chama a repartir esse pão, a repartir essa vida. E por mais que achamos que é pouco que temos, é o pão da vida que na verdade é tudo. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, e esse pão da vida vem habitar e transformar os nossos corações. Eu queria orar com você justamente para que brote em nossos corações essa vontade de partilhar o pão, independente da situação. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa mensagem, obrigado pela pessoa que está assistindo, e nós queremos te pedir, Senhor, que as nossas vidas sejam vidas impulsionadas a realmente partir o pão, a realmente levar vida de Cristo, a realmente partir esse pão para quem está angustiado, sofrido, desesperado neste momento, Pai. Então, em nome de Jesus, nos ajuda, nos capacita e nos impulsiona a viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Deus te abençoe grandemente. Se você puder, curta, se inscreva, compartilhe este canal, este vídeo para outras pessoas, mas se não puder, não tem problema. O mais importante é você compartilhar o pão da vida, porque é isso que realmente faz sentido e que ganha propósitos nas nossas vidas. Muito obrigado, que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.